Mais um episódio começa em Oak Island. Após o poderoso furacão ter passado por Oak Island e as regiões em torno, com ventos de quase 160 km por hora, derrubando árvores e causando danos estruturais em toda a ilha, os irmãos Lagina estão ansiosos para retornar com as suas pesquisas. O furacão Dorian também encheu completamente o recém-drenado pântano, frustrando os esforços das investigações do Caminho de Pedra, descoberto no pântano no começo desse ano. Enquanto as bombas funcionam a todo vapor para retirar a água do pântano, Rick e Martin se reúnem com os outros integrantes da equipe para uma importante reunião na sala de guerra. Eles estão lá pois Craig Tester vai divulgar os resultados dos testes de dendrocronologia. Só lembrando, na semana anterior, depois de expor completamente uma misteriosa estrutura na enseada Smith, a equipe resolveu pegar uma amostra para realizar os testes de dendrocronologia. Foi esse teste que determinou que a rampa de lançamento de madeira encontrada no ano passado provavelmente foi construída em 1769. Quase 3 décadas antes da descoberta do posto dinheiro, em 1795. Agora que a equipe descobriu uma outra estrutura, eles estão ansiosos para descobrir se ela pode ter sido construída durante o mesmo período ou até antes disso. Craig diz que os resultados indicam que é de 1741. Nesse momento todos ficam espantados e maravilhados, mas 1741? Será possível que essa estrutura tenha sido construída quase 2 décadas antes da rampa de lançamento? De acordo com os registros, antes de 1795, Oak Island era praticamente desabitada, além de um ocasional uso por agricultores locais que transportavam gado para a ilha para que pudessem pastar sem a necessidade de cercas. Não houve relato de atividades que exigiriam algo tão elaborado como uma grande rampa de lançamento ou doca de carregamento. Será que essa estrutura de tronco foi construída pelos mesmos misteriosos visitantes que construíram o posto dinheiro? Talvez com o objetivo de descarregar e enterrar algo de grande importância na ilha? No início desse ano, o historiador e autor naval Chip Reid apresentou para Rick, Marty, Craig e a equipe uma surpreendente teoria, uma que sugeria que as incríveis estruturas descobertas na enseada Smith poderiam ser conectadas a um forte francês do início do século XVIII, localizado a cerca de 480 km a noroeste de Oak Island, e que continha recursos e túneis semelhantes. É crença de Chip Reid que os franceses, enquanto se preparavam para um cerco britânico em Louisburg em 1745, podem ter secretamente movido uma vasta fortuna em ouro e riquezas para Oak Island. Uma fortuna que, após sua derrota, nunca foi recuperada. Poderia as notícias de Craig Tester sobre a amostra da madeira que remontam à década de 1740 fornecerem evidências científicas de que a teoria de Chip Reid poderia ser verdadeira? Na conversa, eles decidem que é uma boa ideia ir para o Forte de Louisburg. Ao passo em que um novo dia começa em Oak Island e como a equipe continua com os esforços para drenar o pântano, Rick Lagina e o historiador Doug Crowell estão viajando cerca de 480 km a noroeste de Oak Island para a cidade de Louisburg, Nova Escócia. Eles estão ansiosos para explorar em primeira mão a fortaleza do século XVIII, que, de acordo com o historiador naval e autor Chip Reid, tem uma conexão direta com Oak Island e seu misterioso tesouro de 225 anos. Na época, os franceses haviam concluído a construção da fortaleza de Louisburg em 1740. Foi considerado um monumento à engenharia militar do século XVIII, com mais de 2 milhas de paredes de pedras, que foram construídas com até 9 metros de altura e quase 2,5 metros de espessura. Mas talvez uma das instalações mais interessantes seja a vasta rede de túneis secretos que foram construídos embaixo dela. Túneis que Rick e Doug acreditam que possam conter os projetos de design semelhantes às construções encontradas em Oak Island. Em 1746, um ano depois que Louisburg caiu nas forças militares britânicas, os franceses enviaram uma armada maciça para a Nova Escócia, na tentativa de recuperar sua fortaleza conquistada.
Liderados pelo Duque d'Anville, um membro da mesma família Rochefoucauld que ostentava laços diretos com os Cavaleiros Templários, supostamente, a frota de 97 navios levava um tesouro em ouro e joias, possivelmente para financiar um exército local. Porém, infelizmente, antes que a ambiciosa operação fosse realizada, uma série de terríveis tempestades e tormentas acabaram por dar fim na missão. Tifo e escorbuto se espalharam rapidamente entre os soldados e marinheiros, causando centenas de mortes, incluindo a morte do próprio Duque d'Anville. De acordo com um texto recentemente descoberto, a tripulação do Duque, após sua morte, foi capaz de esconder o tesouro que estavam carregando em uma ilha arborizada em Mahone Bay, na esperança de mantê-lo fora das mãos dos britânicos. Poderia ser que os membros sobreviventes da missão do Duque tenham escolhido Oak Island, não por acidente, mas porque sabiam que um vasto cofre de tesouro já havia sido construído lá? Um que foi feito há séculos pelos membros dos Cavaleiros Templários? Ao passo em que Rick e Doug continuam sua jornada para Louisburg, Jack Bagley e Peter Fournette e o especialista em detecção de metais Gary Drayton continuam procurando pistas no lote 27. Só lembrando, foi nesse mesmo lote algumas semanas atrás que Gary, Jack e Peter descobriram o que mais tarde foi identificado como um formão antigo, que Gary acredita que poderia estar conectado às ferramentas de tunelamento do século XIV, conhecidas como forjas, encontradas no lote 21. Por conta do recente furacão que acabou agitando a superfície da ilha, Gary está ansioso para procurar nesta área mais uma vez, na esperança de encontrar novas pistas expostas ou artefatos valiosos. Começam então a procurar pelo local até que um sinal aparece e resolvem cavar, e encontram o que parece ser um pedaço de chumbo cortado. E Gary acha que é uma pala de mosquete datada de 1700. Seria possível que a equipe tenha encontrado outra evidência física apoiando a teoria de Chip Reid sobre os militares franceses terem enterrado um tesouro em Oak Island no início dos anos de 1740? Eles resolvem continuar com as buscas mais próximas à água. Não demora muito e encontram mais um sinal, e impressionantemente começa a aparecer algo que parece ser bem grande. Um amontoado encrustado, e ficam se perguntando o que teria dentro dessa massa. E olhando com cuidado parece ser um velho machado, e Gary estima que possa ser bem velho, talvez antes de 1700. Normalmente mantidos a bordo de grandes navios à vela, um machado desses é utilizado diariamente para manutenção e segurança no mar, bem como reunir novos materiais para construção em terra firme. Será que esse machado poderia ser evidência de um navio desembarcado na ilha antes da descoberta do poço do dinheiro em 1795? Se sim, poderia estar conectado ao enorme cais de madeira recentemente desenterrado na Enseada Smith, que foi cientificamente comprovado de ter sido construído em 1741, eles então guardam os achados. Ao passo em que eles continuam nas buscas por artefatos no lote 27, cerca de 480 km a noroeste dali, Rick Lagina e o historiador Doug Croyle chegam na cidade de Louisburg para visitar o local que já foi uma fortaleza militar francesa. Ajudando os dois nas investigações está a historiadora Sarah McInnes. Inicialmente, eles vão na capela aonde foi enterrado o Duque d'Anville. O Duque d'Anville não era apenas um membro da família Rochefoucauld, que por sua vez teve associação próxima aos membros dos Cavaleiros Templários, mas o nome Rochefoucauld também é destaque em um misterioso mapa do século XIV de Oak Island, dado ao Rick Lagina por sua íntima amiga, a falecida autora e pesquisadora Zina Halpern. É um dos 3 mapas que foram encontrados em um antigo livro, que sugere que os Rochefoucaulds eram de alguma forma diretamente conectados ao mistério de Oak Island. Eles começam então a olhar as construções e, no caminho, Doug Croyle chama Rick, pois encontra um sistema de drenagem feito de pedras. Mas, um sistema de drenagem de pedra? Rick e Doug poderiam estar olhando para o mesmo tipo de sistema de fluxo de água que a equipe encontrou evidências nos últimos 3 anos na Enseada Smith, um sistema de fluxo de água conhecido como dreno francês.
Sarah McInnes aponta uma porta que liga a uma mina utilizada como armadilha. No século IX, contraminas eram uma espécie de túnel defensivo, comumente utilizado em guerra, com o objetivo de impedir tentativas inimigas de cavar debaixo de muros ou outras fortificações. Esses túneis costumavam ser montados como armadilhas com pó explosivo. O que chama a atenção do Rick é que esses túneis foram construídos através de uma via pantanosa, então eles tinham que lidar muito bem com água. Será que o mesmo conhecimento de engenharia usado para construir esses túneis de contraminas no pântano circundante em Louisburg também foi empregado na construção da elaborada rede de Oak Island, no túnel de inundação com armadilhas? Como eles não podem entrar lá nas minas, então Sarah mostra os mapas que contêm os túneis. E olhando os mapas, uma coisa chama a atenção de Doug Croyle: um túnel em forma de cruz. Será que eles acabaram de encontrar sua primeira peça concreta de conexão entre o forte francês do século XVIII e Oak Island? E mais especificamente, a estrutura megalítica descoberta em 1981, conhecida como a Cruz de Nolan. Eles então agradecem e vão embora com muitas perguntas na cabeça. Um dia após a visita em Louisburg, Rick Lagina e seu sobrinho Alex chegam ao pântano em forma de triângulo. Agora que a área foi finalmente drenada, até o ponto em que agora é seguro começar a escavar, eles estão ansiosos para retomar o plano deste ano, para revelar completamente a misteriosa passagem de pedra descoberta no início desse ano. Por conta do recente furacão, o fundo do pântano acabou ficando bem revirado e mais uma vez enterrou a possível passagem de pedra. A equipe terá que cuidadosamente retirar vários metros do lamaçal sem danificar a estrutura. Ao passo em que Billy escava, Alex percebe que começou a aparecer algum sinal de pedras e pede para que Billy tente limpar mais a área. O geólogo Terry Matterson chega também para ajudar a identificar se os achados são naturais ou se são feitos pelo homem. Ao ver as pedras, Terry fica surpreso, pois os pedregulhos que estão aparecendo não são esperados para aquela profundidade. Eles continuam esperando enquanto Billy escava. Mais um dia se passa e agora Rick Lagina também chega junto com o geocientista Dr. Ian Spooner. Billy continua tentando tirar a lama e bastante água começa a aparecer. Os pedregulhos começam a ficar mais à mostra. Dr. Ian Spooner olha para aquelas pedras e diz que aquilo não é comum, e na opinião dele é como se alguém tivesse trazido e colocado aquelas pedras ali, porém ele não sabe o porquê disso ainda. Rick pede para que a limpeza no local continue. Tendo finalmente exposto uma porção da área pavimentada, Rick chamou o arqueólogo Larry Niven para examinar, e ele também acredita que não é uma formação natural. Mais um dia passa nessas escavações. Um novo dia começa, e muito mais água e lama foi removida. Rick começa a tirar fotos para enviar para o Marte, e liga para dar as boas novas e dizer que todos acreditam que aquilo tudo é feito pela mão do homem. Marte pergunta qual a opinião de Larry Niven sobre o porquê da construção daquele caminho. Ele diz que olhando a disposição do olho e de algumas porções do pântano, é possível concluir que aquilo tudo poderia ser uma superfície de entrada para barcos tipo uma doca. Mas uma doca? Possivelmente usada para barcos ou navios? E localizada bem no meio de Oak Island? Será que a equipe poderia finalmente ter descoberto provas definitivas de que o pântano foi criado artificialmente séculos atrás? E que um navio ou veleiro foi descarregado ali e depois foi afundado para esconder as evidências? Para Rick, Marty e sua equipe, desenterrar o que parece ser uma plataforma de pedra feita pela mão do homem ou cais bem no meio do pântano é nada menos do que uma descoberta histórica, uma que pode ser muito importante para solucionar o mistério de Oak Island. Mas quem construiu isso? Quando? E qual a finalidade? Essas são as perguntas que, quando respondidas, poderão fornecer as chaves para resolver todo o mistério da ilha. E poderia, por sua vez, mudar a história não apenas da América do Norte, mas de todo o mundo.